Todos sejam bem-vindos ao Centro Espírita Manuel Quintão, que hoje estamos aqui para comemorarmos os 30 anos de fundação do Centro Espírita Manuel Quintão. Vamos ter uma hora e vamos procurar dividir aqui o tempo. Cada um vai falar 20 minutos. Eu vou procurar falar sobre como surgiu o Centro Espírita Manuel Quintão. João vai falar um pouco sobre Manuel Quintão. E Marcel sobre o futuro do Centro Espírita Manuel Quintão. Então, é uma data de muita alegria para todos nós que fazemos parte do Centro Espírita Manuel Quintão e vamos procurar, lógico, resumir, porque o tempo não vai dar, mas resumir um pouco da história do Centro Espírita Manuel Quintão. Vamos orar para darmos início à nossa reunião comemorativa na noite de hoje. Senhor Jesus, te agradecemos pela bendita oportunidade que nos concede na noite de hoje e aqui estarmos comemorando os 30 anos de fundação do Centro Espírita Manuel Quintão. Te agradecemos, Senhor, pela presença boa e amiga dos nossos benfeitores espirituais, que possamos, na noite de hoje, falar um pouco acerca da existência do Centro Espírita Manuel Quintão e do Espírito Manuel Quintão, que é o nosso dirigente espiritual. Agradecidos por tudo, em teu nome, em nome de Deus, com a permissão dos benfeitores espirituais desta casa de Manuel Quintão, damos por iniciado a nossa reunião pública da noite de hoje. Bem, meus amigos, muita gente pergunta, e é natural, como surgiu o Centro Espírita Manuel Quintão. Grande parte dos trabalhadores, dos médiuns e trabalhadores do Centro Espírita Manuel Quintão, que hoje trabalham não só aqui em Boa Viagem, como também no Ibura e no Lar Transitório de Cristo. Esse grupo trabalhava antes numa outra casa espírita que era dirigido materialmente por José Ciro da Cunha. Ele era o coordenador mediúnico desse grupo, de grande parte dos que ainda trabalham do Manuel Quintão. Na época, nós trabalhávamos numa outra casa espírita e há muitos anos, Dr. Ciro, ele foi da Federação Espírita Pernambucana, muitos anos, foi lá que ele, quando chegou, foi atendido por seu Lírio Ferreira, que era, na época, dirigente da reunião de obsessão da Federação. E Dr. Ciro chegou num processo de obsessão muito forte, e foi seu Lírio quem deu as primeiras coordenadas a ele e passou a orientá-lo mediunicamente. Dr. Ciro era dirigente desta casa espírita
E o grupo começou ali a trabalhar. Ele sempre trabalhou, tinha um método de trabalho, como nós temos hoje, cada casa tem seu método. Uns permitem que o consulente entre e participe da reunião, vendo a incorporação e a doutrinação. Outras casas não permitem, faz à distância. E sempre foi trabalhado dessa forma. Nessa casa espírita, quando mudou a direção, a presidência, o presidente quis mudar a forma do trabalho. Não queria que se trabalhasse dessa forma, sem nenhuma explicação plausível para isso. O Dr. Ciro respeitou a opinião, do presidente que havia assumido, mas não iria modificar a forma que sempre trabalhou. E aí ele se afastou, entregou a direção. Quando ele entregou, o grupo que já trabalhava com ele há bastante tempo, automaticamente seguiu, só que ele não tinha para onde ir. E aí ficou o grupo sem ter aonde trabalhar. E aí Dr. Ciro chegou e disse: não vai parar o trabalho. No sábado, vamos lá para casa. Na casa dele, quem aqui o conhece sabe, ele atendia todos os sábados, e geralmente começava às 5, 5:30 da manhã. E ele atendia, às vezes chegava até 80 pessoas, ou mais, ou mais, veja, ele sozinho. Ele era médium vidente, tinha condição de ver os espíritos, e aí o pessoal chegava na casa dele, muitas vezes, de noite, 6, 7 horas da noite, para já aguardar a ficha que ia ser distribuída, para não perder a oportunidade de ser atendido. Então, de uma certa forma, já era uma casa espírita, porque ele já fazia esse trabalho de atendimento. E aí se marcou esse encontro do grupo na casa dele. Na época, eu acredito que tinha em torno, era entre 36 a 40 médios, eram muitos médios. O salão ficou da sala repleto. E aí começou-se então, não tinha público, mas começou a se atender os espíritos. Da mesma forma como nós fazemos aqui, ela colocava o médium e o esclarecedor. E os espíritos traziam aqueles que precisavam serem atendidos. Isso ocorreu um sábado, 2 sábados, e no terceiro sábado, mais ou menos, nós estávamos, antes de começar a reunião, ele olha e diz: sabe quem está aqui presente? Eu estou até emocionado, ele falando. Manuel Quintão. Manuel Quintão, ele disse: Manuel Quintão, que foi o presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele está aqui presente e vai falar. E pediu para que o médium se concentrasse, que Manuel Quintão iria dar a comunicação. E Manuel Quintão
vem e diz: vim para ajudá-los. Não se preocupe, em pouco tempo as soluções chegarão. Deu a comunicação dizendo que havia um compromisso daquele grupo e que ele veio para ajudar o grupo. Depois dessa comunicação, 15 dias, mais ou menos, se passaram. Dr. Círio estava na casa dele, chega um amigo nosso, dois amigos nossos, e diz: Dr. Círio, tem um centro aqui em Olinda que tem uma estrutura muito grande, porém não tem trabalho mediúnico. O senhor gostaria de ir lá dar uma olhada para ver o espaço? Aí ele disse: vamos. Marcou-se e foi para o lar transitório de Cristo. Na época era dirigido por Dona Cabral, que era presidente, hoje já se encontra no mundo espiritual. Quando chegou lá, o lar transitório é uma creche, e eles faziam uma reunião pública, se não me engano, nas quartas-feiras, como nós fazemos aqui, uma reunião pública, mas não tinha a parte mediúnica, um trabalho mediúnico de desobsessão. E aí, Dr. Círio conheceu Dona Cabral e ela disse: olha, se o senhor quiser, nós temos aqui o lar transitório para vocês possam trabalhar. Ele fez: eu quero 2 dias, me dê a terça e o sábado. Ela disse: está certo. E começamos lá no lar transitório de Cristo, na terça e no sábado. A princípio, pouquíssimas pessoas, porque não tinham trabalho, os médios foram, e começamos a atender da mesma forma, os espíritos trazendo e o processo acontecendo. Nesse processo que já estava no lar transitório de Cristo, nós recebemos esse terreno aqui. Foi doado para um trabalho, porque uma das trabalhadoras nossas fazia um trabalho aqui próximo, e essa pessoa disse: ó, sempre faz um trabalho, a gente tem um terreno para você fazer o trabalho. Só que quando ela recebeu a proposta, ela disse: não, mas esse terreno nós vamos, pode fazer uma casa espírita, faça o que quiser. E aí chegou esse terreno para Dr. Círio. Ele disse: olha, o terreno em meu nome não vai ser nada meu, vai ser feito um centro e nós vamos fundar o centro. E o nome vai ser Manuel Quintana, porque foi o Espírito que disse que ia resolver o problema. E começamos aqui a construção do Centro Espírita Manuel Quintana, com um amigo nosso, Fernando Soares, que era construtor, ele entendia de obra, e aí nós começamos aqui a fazer mutirão. Tudo foi feito, eu acho que ele levou aqui, passou
Um ano e pouco. Ele era, quando fundou o centro, né, Manuel Quintão, colocou-se ele como presidente e ele veio, passou aqui um ano e pouco fazendo essa construção. Mas nesse interim, chega uma pessoa na casa do Dr. Ciro e diz: Dr. Ciro, olha, minha esposa tem um centro de Umbanda no Ibura. Ela desencarnou e eu gostaria de doar um centro ao senhor. Ele fez: a mim não. Se quiser doar para o Manuel Quintão, nós aceitamos e vamos transformar o centro de Umbanda no centro espírita. Ele diz: faça o que o senhor quiser. Passou a escritura para o Manuel Quintão e começamos a trabalhar no Centro Espírita Manuel Quintão do Ibura e fazendo o Centro Espírita Manuel Quintão aqui de Boa Viagem, paralelo. Quando concluiu aqui, naturalmente, os médios eles foram divididos, né? Quem tinha maior facilidade de ir para Boa Viagem, veio para Boa Viagem. Quem tinha mais facilidade de ir para o Ibura, ia para o Ibura. E quem tinha a condição de ir por lá transitório, ia por lá transitório de Cristo. E assim, as três casas hoje funcionam. Boa Viagem, Ibura e no lar transitório de Cristo. Estamos lá há 30 anos ou mais. Muito não também para não ficar da idade, né? Mas estamos mais algum tempinho lá. Nesse interim também, nós estávamos numa reunião do Evangelho no Lar. Se apresenta o Espírito Manuel Quintão e diz: fundam uma creche. É chegado o momento. O grupo já está maduro para isso. É preciso atender aqueles que necessitam. E aí, nós procuramos o local aqui, na comunidade, não encontramos. E o tempo estava passando. Um espírito chegou e disse: enquanto vocês procuram, está se perdendo a oportunidade de trabalhar. Agilizem. Foi quando outro amigo nosso tinha um terreno em Olinda, no sítio, e disse: o que é que acha de fazer aqui? Nós consultamos os espíritos através do Dr. Ciro e a resposta veio: o bem é o bem em qualquer lugar, a obra tem que ser feita, faça. E há 8 anos nós temos a creche Manuel Quintão, que é um braço do Centro Espírita Manuel Quintão, que atende hoje 60 crianças em tempo integral. Além das crianças, nós atendemos na creche os seus familiares através de atendimento médico, odontologia, aulas de música, balé, alimentação diária, não só para as crianças, como cerca de 60 a 100
pessoas da comunidade que são atendidos tanto pela creche como pela vizinhança, todos os dias recebem um prato de sopa. Quando falamos prato, é aquelas comunas, cestas básicas, atendendo a comunidade lá em Olinda, que, segundo dados da prefeitura, é uma das comunidades mais carentes da zona de Olinda. Então, o Manuel Quintão, ele, graças a Deus primeiramente, ao Cristo de Deus, mas a esse Espírito que veio, disse que vinha para ajudar, e hoje, graças a Deus, nós temos 3 casas que tem a direção do Centro Espírita Manuel Quintão e o Lar Transitório de Cristo, que há mais de 30 anos nós trabalhamos lá nas terças e sábados de cada mês. Mas chegado o tempo que tudo é cronometrado, são 20 minutos, João agora vai falar um pouco sobre quem é esse espírito chamado Manuel Quintão. Então, sem continuidade, você podia seguir, estava no tema também. É a passagem bem assim, para mim marcante, né? Porque eu acompanhei algumas desse relato, né? Desde o início, a chamada pelo conhecido Dr. Ciro, e o relato também do engajamento para a creche, né? O Lar Manuel Quintão, que eu até trouxe aqui na hora, né? Além da notícia, se não tem aqui, eu faço a leitura exatamente da comunicação que Manuel Quintão passou na época para que tivéssemos também esse trabalho social junto àquela comunidade carente lá de Olinda. Mas assim, para fazer um pouco dessa de conhecer, né? Leva o nome aqui do centro, Manuel Quintão, e às vezes a gente não tem né? Esse contato, não se sabe quem foi esse espírito quando encarnado aqui, né? E esse ano, né, em 2024, que estamos, né, faz exatamente esse ano 150 anos que Manuel Quintão encarnou, né, em 1874, 150 anos. E 70 anos que ele desencarnou, vai fazer 16 de dezembro agora, segunda-feira. Né? Então ele, enquanto encarnado, chegou aqui nessa última, né, tarefa aí, há 150 anos atrás, passou 80 anos, como se diz assim, quando você vê o relato, tem uma expressão, né, que o Dr. Ciro comentava, os espíritos falam isso, é completista, é aquele que você sente que se incumbe de uma tarefa e completa a tarefa, né? Não quer nem falar do que, né, se sobressai. E você vai ver essa capacidade pela história dele. Então, Henrique falou aqui que ele foi, né, presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Então, estamos falando de 1874, o nascimento dele, né? Então, em 1911, né, foi a primeira, né, recapitulando aqui a posição. Depois eu passo aqui também algumas informações de onde se buscar. Em 1915, né, o Ministério entrou na Federação em 1903, né, ingressou na FEB em 1903, foi presidente 4 vezes na Federação Espírita Brasileira, em 1915, 1918, 19 e 1929. Né, 1929. Então, por 4 vezes, trabalhador incansável. Mas se você vai ver a história dele, ele se adentrou na doutrina espírita, eu acho que como muitos de nós, no meu caso também, necessitado. Né? Então, você vê, às vezes a gente reclama, né, de dificuldades aqui hoje, né? Com tanta facilidade e tudo, você volta lá e Manuel Quintão, ele teve a formação até o curso primário, né? Mas foi, como se concebe, um autodidata, estudioso, né?
se formou. E na época ele tinha alguns, quando jovem, né, tinha alguns, digamos assim, desejos, ele queria ingressar na Marinha, né, mas devido à condição de saúde não conseguiu esse intento, estudo, inclusive, cuidado muito, tinha dificuldade na parte de saúde. E no estudo, diversos trabalhos que ele teve, ele trabalhou muito como guarda-livros. Guarda-livros naquela época seria hoje o que inclui realmente a área contábil, né? Seria um contador. Se formou como jornalista, tem publicações de livros, fez parte da Academia de Letras do Rio de Janeiro, não brasileira, do Rio de Janeiro. Então você vê o processo de formação, né? E você vai identificar a importância dele dentro do desenvolvimento, né, do espiritismo, né, da Federação Espírita Brasileira, de todo esse trabalho aqui no Brasil, né, no seu início. E eu acho que, não sei se todos aqui já ouviram falar e conhecem, quem primeiro fez o contato, observou e trouxe para a Federação Espírita Brasileira, fez a primeira publicação, não é, da obra de Chico Xavier, foi Manuel Quintão. Né? Então, Chico Xavier, ele nasceu em 1910. Né? 1910. Então, 1915, né? Manuel Quintão já era presidente da Federação. Né? E por volta de 1926, quer dizer, Chico Xavier estava com 16 anos ali, né, em Minas, e ele começou, ele já novo, né, ele começou a psicografar. Algumas dessas psicografias eram publicadas em alguns jornais específicos do Rio de Janeiro. Manuel Quintão, na época, se não me engano, ele era vice-presidente nesse período na Federação Espírita Brasileira, olhou aquela facilidade, as mensagens, inclusive poemas já começava ali, e ele foi lá em loco, né, conhecer a obra para certificar, que é o crivo, né? Se você olhar a base toda da doutrina, é o crivo da razão. Você tem que, né, colocar nesse crivo, observar para saber se o fenômeno realmente se processa, o fenômeno não é a questão, porque o fenômeno em si não é a questão só de ele se realizar, de você entender, mas é saber o propósito, né? O propósito da comunicação, que é importante. O espírito, a gente sabe que nós somos, quando estamos aqui, comunicação vem, mas quem é que se comunica? Né? Com qual propósito, com qual intenção, qual nível de seriedade? Né? Aí você começa a observar nesse exemplo essa disciplina, essa observação do crivo da razão. Então, Manuel Quintão, nesse período, observou ali no trabalho e viu essa facilidade, quer dizer, como se ele fosse um apoiador nessa fase inicial, e tanto é que é um relato que Chico Xavier relata isso anos depois. Eu tenho até aqui uma passagem que está colocada numa das. Ele diz aqui assim, ó, é a pergunta que fez aí, Chico Xavier relata, né? Chico, a que espírita do Brasil devemos o lançamento do seu primeiro livro mediúnico? Né? Aí Chico faz esse relato, né? Ele diz assim, ó, tivemos em Manuel Quintão o nosso inesquecível amigo da Federação Espírita Brasileira, o apoio decisivo para o lançamento de Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro de minhas modestas faculdades mediúnicas em 1932, foi essa publicação. Né? Eu até trouxe aqui o Parnaso de Além Túmulo, na última edição, e aí você vê, Chico começou a fazer alguns desses poemas em 1926, né, 27, então, em 28, nesses estudos de observação, em 32, saiu a primeira publicação de Parnaso de Além Túmulo. Né? Aí ele diz aqui, ó, o primeiro livro de minhas modestas faculdades mediúnicas, em 1932. Desde o início de minhas atividades na seara espírita, encontrei nele um orientador. Chico Xavier falando de Manuel Quintão. Um orientador, cuja dedicação não posso esquecer. De uma bondade infatigável, de uma paciência sem limites para comigo. Manuel Quintão foi para mim, desde o nosso primeiro contato, um mentor amigo e um guia paternal. Então, paternal que o filho de Manuel Quintão casou-se com a irmã de Chico Xavier. Né? Chico Xavier teve 14 irmãos, né?
na família. O Manuel Quintão também teve muitos filhos. Não é? Então ele coloca aqui assim, não é? Foi para mim, desde o nosso primeiro contato, um mentor amigo e um guia paternal, que vive constantemente em meu culto pessoal de carinho e gratidão. Relato de Chico Xavier. E quando você vai ver nessa obra de Parnaso da Linton, você vê o estudo que Manuel Quintão fez dessas obras psicografadas, né, desses poemas que compõem aqui Parnaso da Linton, nesse estudo que ele fez dos autores, né? Então essa consistência que é o que ele traz. Então esses relatos, quando você começa a entender, você vê a formação do... Né? Tem esse relato aqui no Parnaso, né, de Alentuno, você vai ver o prefácio de Manuel Quintão, que fala exatamente como ele observa, para que no crivo da razão você observe o que está aqui transmitido. Ele vai falar inclusive dessa semelhança entre os espíritos, né, que ali relataram com a sua assinatura quando em vida, né? Então aqui tem nesse prefácio falando um pouquinho, exatamente um breve resumo disso, né? Manuel Justiniano de Freitas Quintão, nascido em 28 de maio de 1874 na estação de Quirinho, Marquês de Valença, Rio de Janeiro, desencarnado em 16 de dezembro de 1954 no Rio de Janeiro. Foi guarda-livros, depois de lutar com imensas dificuldades como um jovem sem recursos financeiros nas posições mais modestas do comércio. Chefe de família numerosíssima, estudioso incansável, conseguiu como autodidata invejável cultura humanista. Foi jornalista, ingressou na FEB em 1903, integrando-lhe o quadro social por 44 anos. Médium curador, ele era receitista também, ele ativamente, né? E ele se adentrou na doutrina porque ele estava, bem dizer, desenganado, né? Aí falaram exatamente para ele de médico, né, que tinha essa faculdade curativa, e ele se curou, né? Se tratou, e a partir daí ele viu a parte lógica, quer dizer, que eu colocava, viu o efeito em si, que é o que traz, né? Então acho que muito, de uma forma ou outra, de relatos que a gente vê, muita gente se adentra dentro da doutrina que, né, coloca, porque é experiência, é vivência, né? Não é só teoria, né? Você vivencia, não é? E ele passou a ser. Então ele coloca aqui médico curador e espírita, militante durante mais de meio século, exerceu cargos na diretoria da Federação Espírita Brasileira ao longo de vários decênios, inclusive a presidência nos anos 1915, 1918, 19 e 29. Como membro do grupo Ismael, né, que é como se denomina, é o mentor espiritual da Federação Espírita, né, brasileira, aí ele diz assim: foi sempre dos mais assíduos e proficientes no estudo do Evangelho de Jesus. Traduziu diversos livros espíritas e publicou alguns de sua autoria. Muitos apreciados, dentre eles Cinza de Meu Cinzeiro, coletânea de trabalhos publicados no Reformador, e o Cristo de Deus, esse último editado pela FEB, em 1839. Escreveu notas autobiográficas endereçadas ao Reformador para serem publicadas após a sua desencarnação. Estão estampadas na edição de janeiro de 1955. Eu esqueci de trazer essa passagem que eu queria relata, né? Você vê a simplicidade que tem, mas principalmente essa posição tão bem ali, né, colocada, né? Henrique comentando, né? Eu me adentrei no trabalho do grupo Manuel Quintão, né, no convite do Dr. Ciro, exatamente quando ele estava nesse início, né? Estamos fazendo 30 anos, né? Foi por conta disso, 1994. 1994. Em 93 eu me adentrei na doutrina por necessidade, aconteceram alguns fenômenos, né? E você ali se adentra nesse engajamento. Aí eu relato, né? Porque tem essa passagem aqui também, são das obras, né? Aqui seria através do espírito Assis Chateaubriand, na psicografia de nosso também aqui, no Mestre, né? Companheiro aí do Ciro da Penha, e tem os relatos, né? E com o Ciro da Penha, eu faço essa breve, né? Relembrando que eu tinha já me adentrado na casa espírita
que é feito com os tratamentos, você começa nos trabalhos, ali na torre, no Lar de Jesus, né? Foi meu início, morava para lá, depois que eu vim aqui para lá de Boa Viagem, e tinha um trabalho nesse período, também nessa observação de querer conhecer, tinha um médium que realizava culturas mediúnicas, né? Recebia diversos. Né? E o que me chamou a atenção foi quando, logo depois, eu acho que nesse processo, não sei se foi a minha curiosidade de pensamento, né, meus questionamentos que chamaram a atenção talvez do Dr. Ciro, ele chegou assim, estou começando os trabalhos que ia iniciar lá no Lar Transitório, né? E ele me convidou para participar. Eu acompanhava esse trabalho da pintura mediúnica, eu estava sendo lá, esse é um relato também que está escrito aqui também, além da notícia, quer dizer, pelo menos uma passagem do Espírito, né? Eu estava na época, estava o médium Jacques, ele disputava as cartolinas, ele saía recebendo espírito, né? Fazia essas pinturas na noite, era, se não me engano, na sexta-feira à noite. Se não me engano, quem chegou lá foi exatamente o Dr. Ciro com a Anitta, né? O Dr. Ciro, ele dirigia alguns trabalhos na Federação Espírita Pernambucana, né? Eu acho que era a última sexta-feira, não sei qual é o dia exato, não me lembro bem, do mês, né? E eu recordo que o médium tinha esse espírito que tinha uma afeição, acho não, né? Relatada de existências passadas do Dr. Ciro, é conhecido, né? Também, às vezes você olha, que é o Salvador Dalí, né? Que fazia ali as pinturas. Aí o médium, nesse dia, eu tinha acompanhado uma outra presença lá de Dr. Ciro, né? E a afeição desse espírito, quando incorporava no médium, relatando algumas passagens de existências anteriores do Dr. Ciro. Né? E esse espírito, né, Salvador Dalí, existência anterior, ele teria essa mudança do irmão do Dr. Ciro, militar lá na época da França. E Espanha, era só Espanha, na época da Espanha. E aí, nesse dia específico, o médium recebeu o espírito Salvador Dalí, ele fez a pintura, eu estava do lado, porque eu escutei isso, e ele incorporado, ele virou-se para Jones Melo, que também já desencarnou, era ator ali, fazia aquela propaganda do farmácia dos pobres, né, que era, ele era ator também. Aí ele estava do lado, né, do médium incorporado, virou para Jones Melo e perguntou, Ciro não vem não, né, porque ele fez uma pintura para entregar a Ciro. Aí no dia que o Dr. Ciro estava dirigindo aqui na Federação do Espírita Pernambucano, eu estava do lado, iniciando, né, neófilo, né, naquela que queria aprender e observando, usando o meu critério de razão, né, que eu questionava. Aí o Jones responde para o médium encarnado que fez a pintura, né, para Salvador Dalí, e diz assim, não, ele não vem hoje, porque hoje é o dia que ele dirige o trabalho na Federação, não pode vir, ele não vem no dia de hoje. Aí ele incorporado falou assim, olha, guarde essa pintura, né? Não dê a ninguém, não deixe ninguém levar, porque é para ele, e eu vou lá buscá-lo. Eu escutei isso. Olha, estou falando isso em 1994, mais ou menos por aí. E aí, desincorpora, ele faz outros trabalhos de pintura de outros espíritos pintores, né? Faz a pintura, vai terminando os trabalhos, no final dos trabalhos, quem chega? Dr. Ciro ali. Dr. Ciro chegou, me lembro, ele estava, acho que uma coisa que ele tinha vindo da Federação. Aí ele chega e vai falar para Jones, eu estava do lado escutando, né? Aí ele chega assim, vim aqui buscar uma pintura, né? Aí ele diz para Jones, eu estava lá dirigindo o trabalho na Federação Espírita aqui Pernambucana, e o dirigente espiritual, na mediunidade dele, falou para mim quando estava lá, dizendo só, tem um espírito aqui que quer me dar um recado. Eu estou sempre falando isso para Jones, que era exatamente o espírito Salvador Dalí, chegando lá, ele no trabalho disse, não, vá lá que eu fiz uma pintura que você vai conhecer um pouco do relato da história dele nessa existência. Essa pintura está, pelo menos a última vez, ainda está lá na casa de onde o Dr. Ciro recebia, da pintura. E aí do lado eu olhei assim, eu digo assim, poxa, tem alguma história para eu dormir. Não tinha assim celular como você vai, pode ligar. Né?
Quer dizer, você vê o espírito ali incorporado, no meio do trabalho, mas quando eu não vê, eu vou lá buscá-lo. Aí chega o doutor Ciro lá, dizendo, eu estava no meio dos trabalhos, o espírito chegou e disse assim, ó, que eu viesse aqui para pegar uma pintura que ele tinha feito para mim. Aí isso, né, do lado assim, lhe dá aquele contexto, e você vai ver. E são esses relatos que a gente começa, né, não é só a teoria, você começa a vivenciar e ver o quanto é, né, trigo, né, quanto é real, quanto é presente essa condição da comunicação. E que é o importante sempre, né, esse contexto de você estar bem preparado para isso. Já está chegando próximo do passando do meu horário, mas rapidinho aqui, eu vou falar mais um minuto que eu percebi. É só para relatar aqui exatamente essa passagem, que é a comunicação que Henrique falou aqui a respeito das obras, né, da creche Manuel Quintão, que é o comunicado que está aqui. O relato é exatamente esse. Ele diz aqui, ó, por isso, essa comunicação de Manuel Quintão nessa época, para que também se buscasse abrir a obra social do lar, né, Manuel Quintão, da creche Manuel Quintão. Ele diz assim, por isso que na qualidade de dirigente do centro Manuel Quintão, lhes peço encarecidamente, fundem uma creche, ampliem os trabalhos assistenciais. Seria necessário que vocês bem conhecessem aquela comunidade para que pudessem ter a visão espiritual do qual estou a lhes transmitir agora. Henrique, quando recebeu, né, a comunicação, ele mandou para mim no início, para que a gente exatamente se empenhasse nesse trabalho. Né? E disse assim, poxa, o nosso dirigente está dando uma orientação, e você sabe a importância que é, e ele ali colocando, né? Ele diz assim, ó, seria necessário que vocês bem conhecessem aquela comunidade para que pudessem ter a visão espiritual do que estou a lhes transmitir agora. Nós, enquanto espíritos, precisamos da boa vontade de vocês, os encarnados que somos nós, né? E quando assim não dispomos, o que é que nós poderíamos fazer? Não é? Insuflar, incluir, orientar, amenizar com bons conselhos, mas isso ainda não alimenta os estômagos vazios. Para quem vive na materialidade dos sofrimentos, é necessária a caridade material também. E a caridade material deve coadunar-se com a caridade espiritual, caridade moral. E se estamos a transmitir isso para vocês, é porque imaginamos que vocês tenham essas condições. E se não as têm, vocês podem lutar para criá-las. Muita paz. Essa foi a comunicação na época do meu Quintão. Né? Então você vê esse trabalho que está associado na casa aqui, do trabalho que começou lá do lado transitório, né? Da casa no Ibura, né? E esse engajamento que, né, na presença desse que aqui não nos falta sempre, na necessidade, no empenho, na orientação. Vou passar a palavra aqui para que o Marcel possa dar continuidade. Vou ver boa noite a todos. Da perspectiva futurista do Centro Espírita Manuel Quintão, ela trabalha, antes de mais nada, mas existem algumas coisas que têm que ser ditas de toda essa história que foram colocadas aí, que é extremamente importante. Aos médicos, né, que conviveram com o Dr. Ciro, né, e conheceram e até que adentraram na doutrina dos Espíritos através dele. Né. Antes de mais nada, devemos agradecer sim a Manuel Quintão, e que me permitiu fazer uma revelação, né, antes de mais nada, né, sobre algumas características dos trabalhadores desta casa, que muitos, com algumas exceções, trabalhadores, os médicos do esclarecimento ou médico psicofônico, foram sim atendidos por eles, resgatados, né, por assim dizer, das condições, né, e assim, resgatados e colocados para trabalhar nisso tudo. Tanto que ele recomendou, porque parece, as coisas parecem que todos os médicos, os frequentadores da casa espírita também, que quem sabe tem um propósito para trabalhar na casa, no Centro Espírita Manuel Quintão.
que relessem o capítulo 5 e 6 do livro dos Mensageiros, extremamente importante, sobre a proposta dos trabalhadores marinhos, e continua sobre a nossa proposta de trabalho. Antes também, principalmente os médios mais antigos também, que além de ser uma data comemorativa, como estamos comemorando materialmente falando, é uma data que está sendo comemorada também pelos espíritos a nível do plano espiritual. Aqueles que têm a condição de conhecer a evidência vão ver que está presente ali nosso dirigente espiritual em todo Manuel então, encontra-se Maria, Dona Amélia, Ulisses, Bahia, alguns outros se desencarnaram, mas ainda assistindo a uma certa distância, ainda está em recuperação espiritual do alguns espíritos aqui foram sim resgatados por Manuel Quintão. Sim, sabe? E foram resgatados sim por Manuel Quintão e passamos por todo um processo de comprometimento espiritual. A maioria desses espíritos trabalhadores encarnados e desencarnados, vou falar, ainda os outros espíritos que já eram desencarnados, como Salim, como Ana, como Diana, eles são espíritos que quem tem a condição de ver estão presentes, porque também participaram da fundação do Centro Espírita Manuel Quintão, todos aqui. Eu passaria muito tempo falando do Índio, do Capitão, de todos os outros, nem esse espírito realmente tem uma relação extremamente presente. E ela tem que estar muito presente, talvez para poder dar umas orientações do que falar na noite de hoje. Nesse sentido, de ser revelado, mas só estou falando dessas questões de que alguns aqui foram atendidos e socorridos por Manuel Quintão, porque ele autorizou a falar isso ainda agora. E aí a gente falando da história dele. É claro que o Dr. Ciro, na verdade, reencarnou muito antes, não muito tanto antes, mas Manuel ainda era um espírito encarnado. E adentrou na doutrina dos espíritos, como a grande maioria dos trabalhadores da casa, quando ele era apelador. E nesse processo, reencontramos-nos como uma família espiritual. E existe uma proposta maior para todos. Nesse sentido, a Teresa está ali que me deixa mentir, na verdade. Todos os domingos tinha-se o Evangelho lá, na casa do Dr. Silvio, estávamos presentes assiduamente, todos os domingos assistindo o Evangelho, e onde se manifestaram todos esses espíritos com essa proposta de trabalho, principalmente no Centro Espírita Manuel Quintão. E quando indiretamente alguns espíritos, principalmente Salim e Atamã, alguns espíritos falavam da proposta de eu adentrar na casa espírita. Eu frequentava o Centro Espírita, não trabalhava no Centro Espírita. E possivelmente me foi impedido, dado um tempo para terminar meus estudos, para depois a remordosa da insistência dos espíritos a se comunicar ou falar ou a se apresentar até eu poder estar. E os trabalhos continuaram, insistiram na necessidade de eu me aprofundar mais na casa do Centro Espírita Manuel Quintão. E aqui estou nesse sentido. E fizeram essa proposta. E a proposta do Centro Espírita Manuel Quintão está bem naquele de levar o Cristo de Deus para todos. Ainda assistindo um pedaço da palestra de Arinete, que ela falou ontem sobre
o advento do Cristo, e realmente do Cristo, e é essa a proposta do Manuel Cristão. Manuel Cristão, trazer o Cristo, os ensinamentos, como a única condição libertadora de nós, do nosso personal físico, do nosso egoísmo. E essas comunicações, esses espíritos, e essa proposta inovadora, é a proposta de redenção que trouxe Manuel Quintão. Quando se apresentou o valor do Espírito, e de uma maneira metódica, é possível, não foi que transmitiu o ensino médio que incorporou Manuel Quintão, a proposta de fundar e reunir todos os espíritos, sejam encarnados, sejam desencarnados, com a proposta de fundar um centro para resgatar inúmeros espíritos ainda, desde a proposta do Cristo, na mudança, na renovação através dos seus ensinamentos, quando ele veio trazendo, sim, a proposta da passagem do planeta Terra de um mundo espécie próprio para o mundo de regeneração. 2000 anos passaram e ainda nós, espíritos encarnados ainda renitentes no nosso orgulho, na nossa vaidade, nos atrapalhamos pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, e com a graça de Deus e todos os espíritos benevolentes que queremos ver, então, fomos resgatados e trazidos para cada espírito para aprendermos, e mesmo que continuemos ainda envolvidos o nosso passado, ainda ligado ao nosso personalismo, à nossa condição egoística, ainda continuaremos mancada. Manuel, então, seja como espírito encarnado, seja como espíritos encarnados, mantendo o ciclo até todos serem resgatados. A proposta da casa do futuro, né, é fazer com que realmente todo espírita, todos aqueles que adentram na casa do Espírito Manuel, então, compreenda o verdadeiro propósito da reencarnação, o verdadeiro propósito da vida material. É que utilizarmos as ferramentas, as condições que nos foram colocadas do ponto de vista material, do ponto de vista que nós temos de condição cognitiva, para sairmos espíritos melhores do que chegamos. Nos são colocadas, sim, constantemente oportunidades para nos libertarmos de nós mesmos, aliás, somente mais, a não ser de nossos personagens. E é essa, né, o futuro, né, da casa do Centro Espírita Manuel Quintão. Tanto é que já foi dito, eu acho que não teve tempo de falar, que o lar Manuel Quintão se encontra detrás do antigo chão de Olinda. Ele é uma casa onde se encontram espíritos desencarnados e espíritos reencarnados que já foram atendidos e tratados no Centro Espírita Manuel Quintão. Da mesma maneira que Manuel Quintão resgatou alguns dos trabalhadores, não vamos nomear aqui, também não tem interesse, e trouxe, né, reunido tudo no Centro Espírita Manuel Quintão, através do método do todo mundo sabe que somos uma grande família de grandes irmãos do passado, e trouxe-nos para ter a oportunidade de trabalhar em mundo.
do Cristo de Deus. O propósito do Centro Espírita Manuel, então, é trazer o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. É esclarecer espíritos encarnados e desencarnados. É trazer a proposta de renovação. É trazer a proposta de libertação. É nos fazer sair. Nos fazer a proposta de sair como espírito melhor do que nós chegamos. Para sermos, né, referência a outros espíritos, como estamos aqui, por exemplo, Dona Amélia. Dona Amélia que cuidou muito do seu espírito, mas é então, olha para pegar a chaveira lá de Google. Tem Ana, Bahia, Ulisses, são espíritos que trabalharam, né, como espíritos encarnados, Maria, né, são Dona Sá, são espíritos que realmente trabalharam na casa espírita, e que são exemplos para todos o quanto é importante divulgar, trabalhar em nome do Cristo pelo próximo. Então não tem outra possibilidade de você não ver o futuro do Centro Espírita Manuel Quintão como um agregador, como um local de acolhimento dos espíritos e que onde nós nos estão correlacionados. É trazermos uma a uma. A doutrina dos espíritos não tem a proposta de afastar espíritos, mas sim de esclarecê-los em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Casa Espírita Manuel então não afasta, não tira, ele doutrina, ele esclarece, ele convida esses espíritos a trabalhar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois só fazendo uma grande família conseguimos sair das condições ainda que estamos com espíritos ainda ligados ao nosso egoísmo, ao nosso personalismo. Só para finalizar, eu espero que todos consigam ler, né, esses dois capítulos, né, dos Mensageiros. É um livro de, né, psicografado por Francisco Xavier, André Luiz, né, que era o médico que todos conhecem, ele falou. E aí ele colocou assim, esse na verdade quem era Telésforo, que era um orientador, estava fazendo, né, isso foi em 1944, quando André Luiz começou a pensar, a frequentar a reunião mediúnica e passar por todo o processo. No mundo espiritual existe escolas, existe universidade, existe um propósito para cada situação. E aí, ele escreve assim, ele falou para André Luiz e para todos os que estavam presentes, falando sobre o que é participar de uma reunião, seja com um espírito desencarnado, seja com um espírito encarnado, seja com um espírito encarnado, que seja psicofônico, seja com um espírito encarnado, que seja doutrinador. Ele coloca: o Senhor renova diariamente nossas e benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnação necrótica, que é a proposta evolutiva encarnada, nesse sentido. Não se consegue evoluir na condição espiritual em que nós nos encontramos sem a reencarnação. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não ouvidemos, desse modo, o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço,
sensual e sem nada. Então, a casa espírita, o centro espírita do Manuel Quintão, é sinônimo de trabalho, trabalho e trabalho. E para se trabalhar na casa espírita, para se ter bons resultados, a gente tem que renunciar a nós mesmos. Muita paz para todos. Bem, meus amigos, temos alguns avisos para darmos. Vocês estão percebendo que o Centro Espírita Manuel Quintão está em reforma, né? Dá para ver que está até interditado aí no trecho, estamos colocando telhas novas que vai melhorar muito o calor. Essas telhas são acústicas, refratárias também, então isso vai ajudar muito na questão da temperatura. Nós vamos estar encerrando nesse ano de 2024 as atividades do Manuel Quintão de Boa Viagem hoje, certo? Porque vamos ter temporada, lógico, fazer 30 anos e encerrar. Encerrar as telhas velhas. Vamos começar 2025, se Deus quiser, com as telhas, o telhado todo novo. E aí é preciso dessas 2 semanas para que a obra realmente possa andar, né? É complicado a gente estar fazendo uma obra e atendendo. Hoje, se não fosse o esforço de alguns, nós não iríamos ter nem a desobsessão. Teve que fazer o milagre, mas foi feito. Então, aí pode perguntar, mas e aí? Como é que vai ser meu tratamento? Quem quiser ser atendido ou no Ibura ou em Boa Viagem, o tratamento ou em Olinda, lá no lar transitório, pode ir, não tem problema, tá certo? O Ibura é nas quartas e no lar transitório vai ter ainda essa terça, depois encerra porque a próxima é véspera de Natal e a próxima é véspera de Ano Novo. E o sábado, certo? Então, caso alguém queira fazer esse atendimento, é pegar o endereço no horário, está lá que vai ser atendido. Se não vai desencarnar também por conta disso. Aguarda na primeira semana de janeiro, se Deus quiser, nós vamos voltar aos atendimentos. O aniversário é do Centro Espírita Manuel Quintão, mas quem vai ganhar o presente vão ser 30 pessoas que estão nesse auditório. Tá certo? Quando acabar a reunião, sem barulho, pelo amor de Deus, vamos manter o equilíbrio, tá? Nós vamos doar 30 livros. João falou aqui do Além da Notícia. O Manuel Quintão também tem uma editora que são as que fazem os livros psicografados por Dr. Ciro e por Carla Marcelino. É a editora Manuel Quintão. Hoje eu acho que são 13 ou 14, né, Marcelo? Livros da editora. São 13 ou 14 livros. Esse mesmo de Chateaubriand, quem trouxe o espírito de Chateaubriand para Dr. Ciro foi Manuel Quintão, dito pelo próprio Chateaubriand.
Então, nós vamos doar, presentear vocês com 30 livros. A reunião daqui seria transferida para o Ibura. É isso? Assim, a Ibura, no caso, atenderia segunda e sexta. Porque lá só é na quarta, mas nesse caso seria atendido na segunda e na sexta no Ibura. Tá ok? E quem vão ser os sorteados? Agora não, tá, pessoal? Quando acabar, embaixo da cadeira de vocês vai ter um adesivo do Lar Manuel Quintana para colar. Vocês vão botar a mão no meio. Quem tiver com adesivozinho foi sorteado. E vai lá, quando encerrar, calma. Vai lá com Luciana, lá atrás, na lanchonete. Chegou com o adesivozinho, entrega a ela e vai pegar um livro que está lá. Tem 30 livros das edições Manuel Quintana. É um presente que vocês vão receber e, mais importante, é ler. Ler para poder se esclarecer. Tá certo? Vamos ter calma. Olha, já foi sorteado aqui. Vamos fazer a prece de encerramento. Quando terminar a prece, vocês vão dar a mão embaixo da cadeira. Vamos pensar na prece, depois vocês pensam no mundo. Primeira prece, tá certo? Não vão ficar pensando na cadeira. Vai ser feita a prece. João. Levar no nosso pensamento aquele que é o verdadeiro para Deus, nosso Mestre Jesus. Amigo, todas as horas aqui estamos agradecendo, Senhor, a oportunidade do convívio, do amparo que recebemos nesta carta. Que possamos, Senhor, trabalhar naquilo que é o mais importante para todos nós, o conhecimento de nós mesmos, para que possamos trilhar o caminho que nos deixastes do esforço nesse conhecimento próprio. Assim como se diz no reconhecimento do verdadeiro Espírito, que é aquele que se esforça para doar suas mais inclinações. No conhecimento de cada um de nós encontraremos, Senhor, o caminho para a nossa ascensão, o nosso progresso. Que essa paz, que essa harmonia, que o amparo que nunca nos falta, possamos também compartilhar, levar aqueles mais necessitados, assim como fizestes. Assim sendo, esse sentimento de gratidão, tanto recebemos por vossa misericórdia, damos por finalizado a primeira etapa dos trabalhos da noite. Bem, finalizada a nossa primeira parte, podem agora, sem barulho, vai lá no meio da